capítulo 2, versículo 1, 1 Timóteo, diz assim, palavra de Deus. Diz assim, irmãos: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Primeiro, irmãos, é missão da igreja orar. A igreja que não ora adoece. O cristão que não ora morre. Porque a oração é a vida do cristão com Deus. Numa sociedade tão corrida, onde a gente tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus, a oração tem sido relegada a um último plano. Mas o apóstolo Paulo, você olha aqui, ele diz assim: antes de tudo. Eu gosto desse texto. Antes de tudo. A gente costuma orar depois de tudo, né? Depois que o leite derramou, depois que o marido traiu, depois que o filho fugiu, aí a gente ora. Mas o texto diz antes de tudo. E o texto diz aqui que Paulo pede à igreja para orar por todos os homens. A gente ora, irmãos, não só por aqueles que a gente gosta. A gente ora por todos os homens. A igreja precisa reaprender a orar pelas pessoas, por aqueles que de repente são alvo até da sua reserva, né? Às vezes até da sua mágoa e ressentimento. Precisa orar. Paulo diz, em favor de todos os homens, verso 2, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Pastor, por que Paulo diz agora que nós temos que orar pelo governo civil, representado aqui pelo rei e pelas autoridades? Versículo de número 2. Primeiro, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, irmãos, o cristão precisa orar pelas autoridades e pelo governo civil, para que não haja perseguição à igreja. Vida mansa e tranquila aqui não significa que você vai pôr uma rede lá na praia e ficar na rede lá, naquela coisa mansa. Não tem nada disso não, irmãos. Paulo não está aqui aplaudindo a ociosidade e nem a preguiça. O que Paulo quer dizer com esse texto, vivamos vida tranquila e mansa, significa uma vida onde não há perseguição, onde o governo civil não persiga a igreja. Aqui no Brasil, irmãos, já tem perseguição à igreja, viu? Não tem assim assintosa igual tem numa Nicarágua da vida, numa Argentina da vida, numa Venezuela da vida. Mas já tem, irmãos. Igrejas aqui no Brasil já estão sendo perseguidas e cristãos também. Então Paulo diz que a gente tem que orar para as autoridades, para que a gente não seja alvo de perseguição. E ele diz assim, com toda piedade e respeito. Sabe o que significa isso? Nós devemos orar pelas autoridades para que o cristão possa testemunhar sua fé. Com toda piedade e respeito significa que eu posso demonstrar a minha fé. E eu demonstrando a minha fé, eu vou ser respeitado. É isso que Paulo está dizendo. A igreja, irmãos, precisa orar pelas autoridades para que a igreja seja respeitada, para que o cristão possa professar sua fé, testemunhar da sua fé, e o Estado não persiga a igreja. E aí, irmãos, tem uma segunda coisa, pelo qual Paulo fala que a igreja tem que orar pelas autoridades. Versículo 3 e 4. Isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pastor, por que Paulo tem que orar por todos os homens e pelos reis, pelas autoridades e pelo governo civil? Para que eles conheçam Jesus, né, Alex? Para que eles conheçam a Cristo, para que a graça salvadora alcance esses homens, não é? Para que o Espírito de Deus faça a obra neles que fez com você. Às vezes a gente fala mal de fulano, fala mal de ciclano, a gente, né, usa um linguajar chulo, pejorativo, às vezes até rude, né? Que na minha opinião não deveria ser usado na boca de um cristão. Mas
a Bíblia diz, irmãos, que nós temos que orar por todos os homens. Para quê? Para que eles sejam salvos. Eu fico imaginando, irmãos, se um homem desse é alcançado pela graça de Deus. Eu fico imaginando se uma autoridade dessa, por mais corrupta que ela seja alcançada pela graça de Deus. Como o negócio pode mudar? Como as coisas podem virar? Se de repente Deus, na sua infinita soberania e graça, converte o coração de um homem desse. Pastor, como é que Deus faz isso? Pela sua livre e soberana vontade, mas pela intercessão da igreja. Não é? Eu não preciso, talvez nem você, assistir debate nenhum para saber aquilo que nós desejamos para o nosso país. O que nós desejamos para o nosso país é isso aqui, ó. Que a gente viva uma vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Respeitar a igreja, irmãos. Respeitar o evangelho. Respeitar os crentes. Você ter o direito de exercer a sua fé aonde quer que você esteja. Eu estou vendo, irmãos, que tem professores aí de algumas universidades que não podem mais falar de Jesus em sala de aula. Não pode mais, irmãos, fincar uma bandeira de um princípio ético e moral advindo da palavra de Deus, porque ele é alvo de perseguição. Que país é esse, irmãos? Que país é esse que tolhe a liberdade do ser humano de dizer o que ele bem entende a respeito da fé? Que país é esse, irmãos? Que nós queremos para nós e para os nossos filhos? Onde, se a gente subir e falar alguma coisa, algum princípio bíblico, que de repente norteia e fundamenta a nossa sociedade moderna, a gente é alvo até de processo. Portanto, irmãos, nós não precisamos disso não, irmãos. Eu não assisti nenhum debate, eu não vi nenhuma notícia de televisão, já tem um bom tempo. Por quê? Porque eu não preciso disso, irmãos. Eu não preciso disso. A minha notícia está aqui, ó. É a boa notícia, amém? E de repente as redes sociais, alguma coisa aqui, alguma coisa ali, eu vejo. Agora, eu ficar, irmãos, com os meus olhos fitos nessa mídia tendenciosa, perniciosa e horrorosa que a gente está vendo aí, irmãos, eu tenho outras coisas para fazer. Coisas mais importantes para fazer. Amém? Eu tenho uma igreja para pastorear. Eu tenho crentes para visitar. Eu tenho estudos e Bíblia para preparar. Eu tenho relacionamentos a manter vivos na igreja. Eu tenho um gabinete a aconselhar. Eu, irmãos, me desculpe, eu não tenho tempo de me alimentar com essas baboseiras que a televisão vem julgando em cima de mim e de você, para tentar ludibriar os incautos. Não, irmãos, o cristão é inteligente, amém? O cristão é esclarecido. Nós cristãos temos um diferencial, viu? A nossa consciência é cativa a quê? A palavra de Deus. Nossa consciência é cativa a isso aqui. É isso aqui que norteia a nossa vida. Se algo for contra isso aqui, não tem meu apoio. Meu apoio não tem. Mas se algo é a favor disso aqui, tem meu apoio. Por quê? Porque como dizia Martinho Lutero, né, Alex? Lá na dieta de Worms, eu não irei contra a minha consciência, porque não é bom homem nenhum ir contra a sua consciência, pois a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Que resposta, hein? E aí, irmãos, ele foi contra todos os poderes e ficou ao lado de Deus e da sua palavra. E ó, sabe por que você está sentado aqui? Porque ele tomou essa postura lá, amém? É por isso que você está aqui, querido. Ele teve a coragem de ficar ao lado de Deus, amém? Mateus capítulo 22, abre a sua Bíblia comigo rapidamente, não vou me demorar, são poucos slides, eu quero passar rápido. Mateus capítulo 22, a partir do verso 19, é um texto que nós já discorremos aqui, e hoje eu quero falar um pouco sobre o cristão e as eleições.
Qual é a nossa postura como cristão na política e principalmente em cargos eletivos? Mas eu quero ler esse texto, irmãos, que é um texto muito conhecido, já falei sobre ele em 2 quintas-feiras. Diz assim: Jesus virou para os escribas e para os fariseus que queriam pegá-lo em alguma resposta equivocada, e aí eles perguntaram a Jesus se era lícito pagar tributo a César. Você conhece o texto? Versículo 19, o texto diz assim: mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe 1 denário, e ele lhes perguntou: de quem é essa éfigie, ou seja, essa imagem? E o que essa imagem diz? É uma outra versão. Versículo 21, responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O interessante, irmãos, que a resposta de Jesus, numa das versões na Bíblia Transformadora, é uma resposta que ele diz mais ou menos assim: devolva a César o que pertence a César, e devolva a Deus o que pertence a Deus. Então veja que o pastor Luciano já disse para vocês que a resposta de Jesus nos ensina que existem 2 esferas: a esfera secular e a esfera religiosa. A esfera secular é a esfera dos governantes civis, e a esfera religiosa é a esfera de Deus, da sua palavra, do reino de Deus e principalmente da igreja. A resposta de Jesus, irmãos, nos ensina 2 coisas muito importantes, como está aí no texto. Primeiro, Jesus está dizendo que existem essas 2 esferas, e que essas 2 esferas possuem naturezas distintas: César e Deus, o reino do homem e o reino de Deus, e elas possuem naturezas distintas. E Jesus então disse que é lícito as 2 esferas. E segunda coisa que Jesus disse é que quando Jesus diz devolva a César o que pertence a César e devolva a Deus o que pertence a Deus, Jesus está dizendo o seguinte: olha, nós somos cidadãos das 2 esferas. Nós temos deveres e direitos para com César e deveres e direitos para com Deus. Devolva aos governantes o que lhes é devido, mas devolva também a Deus o que lhe é devido. Então, irmãos, isso é muito importante. Por quê? Porque isso mostra para nós que tanto o governo civil quanto o reino de Deus possuem naturezas distintas. Pastor, qual é a natureza do governo civil? O que a política e o governo se propõem como esfera secular da administração e do domínio da polis, de onde vem a palavra política? Está aí um pouquinho daquilo que faz parte da natureza do governo civil. Eu elenquei algumas coisas, por exemplo, o atendimento dos interesses da população, como a promulgação de leis, a administração de acordo com a lei, a promoção do crescimento social, educacional e econômico, o cuidado e ampliação da infraestrutura, né? O governo tem que se preocupar com isso, com estrada, com ponte, com abrir caminhos para o transporte, o cultivo da cultura nacional e o lazer, o cuidado com a saúde, a segurança pública. Irmãos, é o governo, isso pertence à esfera do governo, né? Polícia civil, tudo isso depende da esfera de segurança do governo. A promoção da ética e da moral, e dentre outros. Ou seja, eu elenquei alguns aí. O Fabrício é um cientista político aí, sabe muito mais do que eu isso, e sabe que algumas dessas coisas pertencem à esfera do poder público, não é? A esfera secular do governo civil. Cabe a eles promover isso aí. Pastor Luciano e a igreja não vai construir ponte, entende? A igreja não constrói casa popular. Isso não é da esfera da igreja, embora tenha alguns pastores aí que eu conheço que já construíram. Amém. Se ele tem esse chamado, Deus abençoe. Mas isso não faz parte da esfera, né, do nosso... Pastor Luciano não vai agora formar policial e armar a polícia. Isso é função de quê? Do poder público, da esfera secular de César, e não do reino de Deus. Então, irmãos, é importante você se atentar
para aquilo que o poder público detém como poderio, a sua natureza, o que ele faz, aonde ele deve exercer o seu poder e a sua autoridade. Pastor, mas e a igreja? O que faz parte da natureza da igreja? Faz parte da natureza da igreja a adoração a Deus. Salmo 67. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. O Pai procura adoradores, o quê? Que o adorem? Espírito em verdade. Então, irmãos, pertence à esfera da igreja o quê? Adorar o nosso Deus, a pregação do Evangelho. Eu sempre gosto de dizer que a Câmara dos Deputados não prega o Evangelho, o Senado Federal não prega o Evangelho, a Presidência da República não prega o Evangelho. Eles podem até desenvolver a sua fé, desde que eles sejam homens cristãos, e de repente fazerem algum culto, alguma coisa ali festivo, mas a natureza deles não é essa. A natureza da igreja é pregar o Evangelho, irmãos. Isso é um privilégio que Deus te deu, amém? Ninguém mais prega o Evangelho, só a igreja. Eu sempre digo isso, né? Calvino, o grande administrador, pastor de Genebra, ele disse o seguinte: olha, o púlpito é o trono de Deus, o qual ele governa o seu povo pela sua palavra. Isso é o âmbito da igreja, irmãos, a esfera da igreja, a natureza da igreja. O que mais, pastor? As missões, o cultivo da fé, olha aí, da esperança e do amor, virtudes que a igreja, irmãos, acalenta, prega e estimula os cristãos a viverem. É por isso que o governo que persegue a igreja dá um tiro no pé. Porque é a igreja, irmãos, que trabalha nas virtudes do relacionamento humano. O que mais, pastor? A valorização da família. A igreja, irmãos, está intimamente ligada à família. Quer destruir a família? Destrói a igreja. E se você, irmãos, de repente tem uma tendência de gostar de um candidato que quer destruir a família, das duas uma: você não conhece a Bíblia, você não é crente. Porque quem conhece a Bíblia, irmãos, e vê a ênfase que a Bíblia dá à família, né? A gente não pode escolher candidato que quer ver a família deteriorada. Aquela família que a gente segue o modelo qual, meu pastor? Da Bíblia, não é? Da palavra de Deus. Nós saímos de um acampamento de casais agora, irmão. Então vamos acabar com esse negócio de acampamento. Não é? Porque o acampamento é para quê? É para valorizar o casamento, a indissolubilidade do casamento. Não é isso, Mari? Do sim até o fim, o amor que resiste. O povo casou de novo lá, irmãos. Foi uma bênção, teve até fogos. Coisa linda. Para quê, pastor? Para a gente voltar os olhos para a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz sobre a família. E a gente defende isso até a morte, irmãos. Isso é o quê? Esfera da igreja. É a igreja que precisa fazer isso, irmãos. Olha aí. A prática da compaixão, da ética, do perdão, da santificação. A prática da misericórdia, da honestidade, da integridade. Irmãos, o que é isso? Virtudes cristãs. Virtudes, irmãos, comuns a todos os homens, mas defendida pelo Evangelho de Jesus. A gente vota em candidato, irmãos, honesto. Você não vota em bandido, não. Em esfera nenhuma, nem para síndico de prédio. Tá bom? Já pensou? Você vai colocar a raposa no galinheiro? Não tem jeito. A Bíblia, ela dá uma ênfase muito grande à integridade, à honestidade, à santificação, à mansidão, à humildade. O que é isso, pastor? Esfera da igreja. Boas obras. É a Bíblia que estimula essas coisas. Isso faz parte da natureza da palavra de Deus, da igreja, né? Isso é o nosso escopo. Isso é, irmãos, a nossa atribuição e a nossa responsabilidade. Falar de pecado, de abandono de pecado, de nova vida em Jesus, de compromisso com Deus, de amor ao próximo, de amar o seu inimigo, de orar por aqueles que te perseguem. Isso é atributo do Estado? Não, isso é atributo da igreja. O reino de Deus, irmãos, é isso. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E isso faz parte da natureza da igreja. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Fica tranquilo que nós vamos chegar lá.
por que eu coloquei essas duas naturezas de forma distintas e ao mesmo tempo tão importantes. Por quê? Porque a gente precisa das duas. Precisa das duas. A gente precisa da natureza bem feita do governo civil e a natureza bem feita do governo de Deus, através da igreja. Precisa haver, irmãos, uma concórdia entre essas duas coisas, para que a gente viva uma vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. A igreja não persegue o Estado não persegue a igreja. Por quê? Porque são duas esferas, como dizia Calvino, concorrentes, e não que competem uma com a outra. Precisamos, viu, Fabrício, da política. Precisamos do governo civil, viu, Alex? Precisamos, irmãos, das esferas de poder nos seus devidos lugares e cuidando das suas próprias naturezas. Mas precisamos também de uma igreja forte. Uma igreja que não tema. Uma igreja que pregue o evangelho, que seja a consciência espiritual desses homens, e quando eles praticarem alguma coisa ilícita, a igreja ser a primeira a acusá-los. Para quê? Para que eles voltem ao caminho. É isso, irmãos, que Deus requer da igreja, além de ser essa consciência ética e moral de todo ser humano. Pastor, é lícito o cristão se envolver com a política? O que o senhor acha? O que a Bíblia acha? O que a Bíblia fala sobre você como cristão se envolver com o governo civil e com a política? O pastor Luciano colocou aí 3 afirmativas que eu creio que a Bíblia nos instrui. Primeiro, a política é uma vocação como outra qualquer. Como outra qualquer. Aliás, o Rubem Alves diz que é uma das mais elevadas vocações. Já morreu, né? Infelizmente. Rubem Alves foi pastor presbiteriano na cidade de Lavras. Só que depois, a cabeça dele ficou muito elevada, né? Mas o Rubem Alves era um pastor presbiteriano, conhecia muito a Bíblia. E ele fala sobre isso, inclusive, que a política é uma das mais nobres vocações. E eu, irmão, você quer saber? Eu concordo com ele. Concordo com ele. A política mesmo. Por quê? Porque ela é aquela vocação do homem cuidar do jardim de Deus. Administrar a polis para o bem comum, para o desenvolvimento do ser humano. Isso é muito bonito, irmãos. Então, em primeiro lugar, a política é uma vocação como outra qualquer. E eu oro, e a igreja precisa orar para que Deus levante jovens, homens e mulheres com vocação para a política. Amém? Amém, Alex? Amém? Puxa, louvado seja Deus, mas isso é uma bênção, isso é uma riqueza. Sabe por quê? Porque isso é uma vocação como um médico, como um dentista, como um pastor, como qualquer outra vocação. E você já aprendeu com o pastor Luciano, que lá em Romanos 13, né, onde Paulo fala da sujeição às autoridades, Paulo chama esses homens de ministros de Deus. Versículo 4, Romanos 13, versículo 6, Romanos 13, ele diz assim: eles são ministros de Deus em seu favor. Pastor Luciano é um ministro de Deus e um político é um ministro de Deus. O ministro de Deus na esfera dele, e eu sou um ministro de Deus na minha esfera. Olha que coisa linda. Nosso presbítero Antônio fez uma cirurgia no joelho. Arrancou o joelho velho e pôs um joelho novo. Agora está assim, irmãos. A medicina está esse espanto. Aquele médico que operou o Antônio e tirou o joelho velho e pôs uma prótese nova, é ministro de Deus, na vocação pelo qual Deus deu a ele, para o nosso bem. Eu, quando vou no dentista, irmãos, estou com dor de dente, entende? E aqui na IPVO, graças a Deus, nós temos dentistas da melhor qualidade. Eu, quando vou no dentista, ele cavuca meu dente e eu acho um ruim danado. Enfia aquela agulha lá com aquela anestesia que vai lá no meio da garganta. Eu acho um ruim danado, irmãos. Mas ela é ministro de Deus, para o nosso bem. Por quê, pastor? Porque ela faz parte de uma esfera e de uma vocação a qual Deus a chamou para fazer aquilo ali. Então, irmãos, não é pecado não, viu? Ah, pastor, mas a política está ruim, está corrompida. Bom, isso é outra história.
Mas isso não pode ser empecilho para a vocação de Deus levantar homens e mulheres com vocação para a política, amém? Em primeiro lugar, irmãos, muito importante isso. Segunda coisa que a gente vê também é que o cristão não somente pode, como também deve ingressar na política. Por quê? Porque se a gente só entrega a política para aqueles que não comungam da fé, nós vamos deixar de salgar e iluminar um ambiente importante do nosso país, ou não? Irmãos, eu louvo a Deus quando de repente um jovem como aquele menino lá da Câmara de Vereador, como é que é o nome dele lá, Fabrício? O Rafael. Eu louvo a Deus, irmãos, quando um Rafael é eleito e faz coisas tão lindas como ele está fazendo lá na Câmara. Sabe por quê? Porque ele está salgando e iluminando um ambiente que precisa do cristão lá também. E às vezes, irmãos, sabe o que acontece com a gente? A gente entrega setores importantes da nossa sociedade ao ímpio e depois fica reclamando. Desanda a falar mal. Mas não tem ninguém que se levanta, irmãos, para fazer a coisa. Entende? E quando se levanta, leva pedra. Às vezes até da igreja. Que coisa tosca, irmãos. Eu louvo a Deus porque Deus tem levantado aqui em Maringá, no Paraná e em muitos outros lugares. Oxalá, que significa quem dera, Deus levantasse mais homens e mulheres para as esferas da nossa sociedade que o cristão precisa entrar. E às vezes não entra, fica entrincheirado, entendeu? Escondido e reclamando. Reclamando. Por que você acha que os Estados Unidos aboliu a escravatura? Quem foi, irmãos, o grande homem e o grande nome da abolição da escravatura nos Estados Unidos? Foi William Wilberforce. Quem era esse homem? Um pastor, um pregador, um cristão, irmãos. Lutou até conseguir a libertação dos escravos nos Estados Unidos. O evangelho, o cristianismo, um cristão. Que bênção. Então, irmãos, é lícito. Aliás, é um dever nosso. Terceiro, o cristão como cidadão deve exercer cargos públicos, se vocacionado para tal. Tem mesmo. Tem que exercer cargos públicos. O cristão tem que mostrar a cara. Ele tem que ter a coragem de botar a mão no vespeiro. E não se deixar corromper. Mas tentar de todas as formas salgar e iluminar. Amém? Lembra lá de Mateus 5? Vós sois o sal da terra. Jesus não fala assim, vós sois o sal da igreja. Não, irmãos. Vós sois o sal e a luz da igreja. Não, Jesus fala, vós sois a luz do mundo. Sabe o que significa isso? Você tem que salgar, iluminar e brilhar aonde Deus te colocou. E se você tem uma vocação para a política, aleluia, você vai ter o apoio do pastor Luciano. Coisa linda, irmãos. Tem um apoio. Por quê? Porque nós precisamos mostrar a cara. A gente tem que salgar e iluminar. Em nome de Jesus. Então, olha, biblicamente é isso aí. Daniel, imagina um Daniel, irmão, na corte de quem? De Nabucodonosor, irmão, naquela porqueira lá, naquela idolatria. Ele foi o primeiro-ministro. Que coisa linda, hein? Daniel. José, imagina José. O faraó deu a filha para casar com José. Que é isso, hein? E você acha que José falou, não vou casar com essa menina não, porque eu sou crente. Não posso casar com o menino lá do Egito, não. Casou com a moça. E foi, depois de Faraó, o primeiro do Egito, irmão. Governador do Egito, moço crente. Fez uma diferença terrível, irmãos. Não é? Na esfera do Estado, cuidou de todos os povos, cuidou da família dele. E foi uma bênção para a glória de Deus. Para com essa bobagem, irmãos, de dizer que cristão não pode entrar na política. Deve entrar. Aleluia. Amém. Quem sabe, né, pastor? Aleluia. Não, eu não, irmãos, eu não. Eu sou pastor. Entendeu? Eu não estou pastor. Já falaram isso aqui. Eu não estou pastor, é o que eu sou. Eu sou pastor. Tá bom? Então não tem jeito, não tem jeito. É cada macaco no seu galho. Entendeu? Heresias 4:32.
Cada macaco no seu galho. Está escrito lá na palavra de Deus. Então vamos lá, irmãos. Entenderam isso aí? Vamos falar um pouco sobre as eleições. Já estou quase terminando. Domingo nós vamos escolher um candidato. Você escolhe o candidato que você quiser. Macaco Tião, mico-leão dourado, você pode escolher quem você quiser. Pastor, quais são, na minha opinião, bíblica e uma pesquisa aí que eu fiz assim, árdua durante essa semana, 5 pré-requisitos fundamentais para os candidatos a cargos públicos segundo uma ética cristã. Preste atenção. Nós somos o quê, irmãos? Nós somos? Isso, então segundo a nossa ética cristã. Porque a gente não pode divorciar o que a gente é, não, viu? Você é um cristão em qualquer esfera da sua vida, amém? Você está no campo de futebol, você não pode ir lá xingar a mãe do juiz, xingar o cara que você está julgando. Você é um cristão no campo de futebol, pelo menos você deveria ser, meu filho. Entendeu como é que é? Você está na sua escola, na sala de aula, acontece aquele monte de coisa que a sala de aula hoje está um balaio de gato, mas você é um cristão, a sua postura na sala de aula é de um cristão. O sujeito lá está colando, lá está enrabichado, lá com um negócio na cola, lá, entendeu como é que é? Olhando de esgueio assim, você é um cristão, meu filho. Você não fica colando não, ô meu jovem. A gente é cristão, irmãos, não é na igreja não, na igreja também, mas a gente é cristão em todas as esferas, irmãos. Não tem esse negócio de deixar meu paletó de crente na igreja e lá fora, aqui fora, pastor, eu ponho para quebrar. Não, irmão, você é cristão em qualquer lugar que você estiver. Se você for dono de uma grande, mega empresa, você é cristão lá. Aquilo que vai nortear a escolha do meu voto é a palavra de Deus, porque eu sou um cristão. É isso que vai nortear se realmente aquele candidato é digno do meu voto ou não. Vai aí, então. Coisa boa aí para você. 5 pré-requisitos fundamentais que eu entendo para alguém que quer pleitear um cargo público, principalmente eletivo, né? Do poder executivo ou do poder legislativo. Então vamos lá. Quais são os 5? Primeiro, o chamado de Deus para o exercício da política é a vocação, é o mais importante. Primeira coisa, a pessoa é vocacionada para a política? Ela foi chamada de Deus para a política ou ele é um aventureiro, um interesseiro? Ou é alguém que está entrando na política para se beneficiar de alguma coisa? Ela tem uma vocação? Você vê nela aquela é a pegada dele? Você vê nela a vocação? Então essa é a primeira coisa, a pessoa é vocacionada. A pessoa foi chamada para isso. Você vê nela aquele homem que se preocupa, aquele homem que zela, aquele homem que quer saber, aquele homem que não é articulado, aquele homem que se interessa, esse homem que quer saber se está melhor, se vai ajudar. Esse é o vocacionado. Segunda coisa, o desejo de servir a comunidade. Isso é muito importante, irmãos. Porque o que tem de político aí querendo servir a si mesmo, não está no gibi. Tem que ver se o sujeito quer servir, ver se ele é um servo. Então, primeiro a vocação, segundo o serviço. É aquilo que eu sempre digo. A Bíblia diz que aquele que quer ser o maior tem que ser o menor. Aquele que quer ser o primeiro tem que ser o servo de todos. Então, o político ele tem que ser medido pelo serviço que ele presta. O político é um servo do povo, sabia? Ele é um doulos. Ele é um doulos da população. Ele é alguém, irmãos, que se ele for eleito, ele vai servir a quem? A população. Pastor, ele vai servir só os seus eleitores? Claro que não, irmãos. Claro que não. O político eleito que fizer proselitismo de partido não presta para estar lá. Não presta. O sujeito que quando é eleito num cargo começa a exaltar o nome de um partido político, tem que tirar ele de lá. Ele não serve para estar lá, não. Por uma razão muito simples, Alex. Quando o sujeito é eleito a um cargo público, ele é eleito ao cargo público de um estado inteiro, da cidade inteira, de um país inteiro, e não a um grupo, da elite e ele pertence. Então, irmãos, como é que eu vejo isso, pastor? Se ele é uma pessoa que serve. Se antes dele ser político, ele já servia. Se antes dele ser um candidato, ele já é uma pessoa que gosta de servir por natureza, né? A gente, por exemplo, na igreja, viu, Fabrício, você que também é da igreja presbiteriana, quando a gente tem assembleia para diácono,
A gente leva os nomes para diácono, mas nome de quem? Nome de gente que já serve. Você não leva o nome para diácono, o sujeito que cruza os braços e pode o mundo estar caindo, que ele não está nem aí. Você não põe o nome dele, o sujeito não faz nada, não presta para nada. O sujeito é uma mosca morta. Agora, se de repente, irmãos, o sujeito está na igreja, antenado, ele já serve, ele já vai, ele já faz. Ô, pastor, não sei o que, ele vem aqui, você pega o negócio. Eu falo, opa, esse cabo é um cabo bom. Aí você encosta nele e fala assim, escuta, você quer... Ô, pastor, acho que eu não sirvo, não. Porque ele é humilde. Viu, pastor? O cara é humilde. Ele nunca acha que ele serve, mas ele serve. E aí, o que a gente faz? A gente põe esse irmão querido para concorrer a cargo para diácono. E ele ganha. Mas não é porque ele vai servir com cargo, não. É porque ele já serve sem qualquer cargo. Entendeu, irmãos? E aí o político é a mesma coisa. O político tem que ser, em segundo lugar, aquele que serve a comunidade. Aquele que presta um serviço à comunidade dentro da sua esfera. Aquele que se dedica... É um moço que anda nas ruas, conhece o povo, e não que fica entrincheirado nos seus castelos, com medo de tudo e de todos, e não tem penetração em lugar nenhum, porque de repente não tem nem condição de fazer isso. Não, irmãos. Então, essa é a segunda credencial, o desejo de servir. E essa credencial para mim é tão importante, porque o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores nos deu o exemplo, não deu? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. É uma bênção, irmão, servir. Servir é maravilhoso. Servir te enche de alegria. Servir te traz felicidade. O benefício do outro te enche de alegria. Amém? Foi feita uma pesquisa, pastor Dalmo já falou dessa pesquisa aqui. Foi no acampamento que ele falou? Sobre o grau de felicidade que foi medido das pessoas. Eu acho que foi no presbitério, né? Uma pesquisa que eles fizeram, os psicólogos aí disseram o seguinte: o grau de felicidade que a pessoa alcança é diretamente proporcional ao serviço que ela presta ao outro. Quanto mais eu me dedico a algo fora de mim, mais capacidade de ser feliz eu sou. E quanto mais eu só penso em mim e busco para mim, mais infeliz eu sou. Pastor, quem é o político? É aquele que busca o benefício do outro. Amém? É aquele que serve a comunidade. É aquele que tem prazer em ver a população, seja do país, seja do estado, ou seja da cidade, feliz. As pessoas realizadas, com trabalho, com transporte, com saúde, com educação, com dignidade, com liberdade, com fé, com tudo isso, irmãos. É isso que traz alegria para o político. E aí a gente vê se realmente ele é vocacionado para isso. Terceiro, o caráter provado para o exercício do cargo. Claro, irmãos. O sujeito tem que ser um cara de caráter. A pessoa tem que ser uma pessoa íntegra. Sabe o que Paulo escreve a Timóteo na sua primeira carta? O que se requer dos dispenseiros é que ele seja encontrado fiel. Sabe o que Paulo diz a respeito de fidelidade e integridade? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Isso para pastor, irmão. Você imagina para um presidente. Irmãos, a régua é alta. Louvado seja Deus, e tem que ser mesmo. Pastor, qual o terceiro pré-requisito importante para alguém participar de um cargo público? O caráter. Ele é bom pai? Ele é bom filho? Ele é um bom empresário? Ele é um bom cristão? Puxa a ficha dele. Ele é ficha limpa? Ou é ficha suja? Olha a vida dele lá atrás. Vê se ele gosta de levar uma propina. Se gostar, irmãos, se você votar nele, você é conivente com isso. Você me perdoe. Se você vota em alguém que declaradamente é corrupto, você é conivente com a corrupção. Não estou falando de presidente não, viu, irmão? Eu estou falando até para síndico de prédio. Se você votar em alguém sabendo que ele não é um homem íntegro, mas de repente ele tem algum benefício que pode te dar, talvez você seja pior do que ele. Porque às vezes você quer ganhar uma vantagem com isso.
Então, irmãos, a terceira coisa que a gente precisa resgatar, em qualquer área da nossa vida, seja numa empresa, na igreja, seja na escola, seja na política, seja em qualquer outra esfera, é o caráter. Olha para a Bíblia. Olha para o apóstolo Paulo dizendo para Timóteo. Olha como Paulo põe a régua lá em cima e diz assim, olha, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem nada que se envergonhar. Pastor, significa que eu não tenho pecado? Não, irmãos, eu tenho pecado, mas significa que eu não tenho nada na minha vida que escandalize você. Nada. Nada, irmãos, ó, as mãos estão limpas. Entende? Cuidado. Cuidado, porque hoje virou normalidade a gente perpetuar homens na política de mãos sujas. Sabe para quê? Para a gente angariar algum benefício deles. Isso é dinheiro sujo, irmãos. Isso é coisa ilícita. A igreja não pode compactuar com isso. Não pode. Porque nós temos uma régua alta, amém? Amém. Terceiro pré-requisito, o caráter provado para o exercício do cargo. Estou terminando. Quarto, a competência necessária para exercer o cargo. Ó, competência. Pastor Luciano vem ser pastor da igreja presbiteriana, estudei 4 mais 3 mais 2, 7, 9 anos. 9 anos, irmãos, eu estudei para estar aqui. Só na área teológica. Fora os 5 anos que eu estudei de agronomia. O que é isso? Competência. Você tem que ver a competência da pessoa. A pessoa é competente para o cargo que ela se presta? Ela estudou, ela sabe, ela domina a coisa? Ela entende de leis, de relacionamento, ela entende de governo, de política pública? Ela realmente é preparada para isso? É importante demais, irmãos. O meu querido Edson ali é dono de uma empresa. Eu duvido que ele chame para a empresa dele um cargo elevado de coach, se o sujeito não tem um currículo dentro da área. Eu duvido que a igreja presbiteriana convide um pastor que não tenha feito seminário. Eu duvido, querido, se um diretor de escola contrata um professor de química que é formado em minhoca. Não tem jeito, irmãos. Você tem que ter uma competência para o cargo. Agora, vocês me perdoem, irmão, o Brasil virou uma piada. Qualquer pessoa pode ser candidato, e às vezes o cargo dela requer uma grande responsabilidade, e o sujeito não sabe escrever mal o nome. Como é que é isso, irmãos? Sabe o que é isso, na minha opinião? É desmerecer a política. É você não entender que esses homens públicos são homens cultos. E ó, você que está nos ouvindo, para você não ficar muito apavorado com o pastor Luciano, a maioria deles são. Tem muita gente culta, irmãos. Tem muita gente preparada aí, em cargos públicos. Mas aí vem aquela história, né? Às vezes é muito preparado intelectualmente, mas o caráter dele não é tão preparado assim. Daí, irmãos, a grande dificuldade da gente amalgamar essas duas coisas, a competência no que faz com o caráter ilícito na obra que ele faz. Se você achar um sujeito desse, pode votar nele, ele é uma benção. Amém. O sujeito sabe o que ele está fazendo e ele faz com integridade e honestidade para a glória de Deus. Ó, não deixa esse funcionário seu se perder não, viu? Fica de olho nele, porque ele é gente boa. Se você achar um moço desse, não abre mão dele não, querido. Porque gente assim hoje na nossa sociedade é raro, viu? Raro. Competência e integridade. Pastor, isso é o quê? Isso vem da Bíblia. É necessário para usar o cargo. Você lembra de José? Estou terminando, quando ele saiu da prisão? José, quando sai da prisão, interpreta o sonho de Faraó, irmão. Você conhece lá o texto do copeiro, do padeiro, está tudo lá em Gênesis, a partir do verso 37 até 50. Faraó pergunta para José, mas e agora? O que nós vamos fazer com esses 7 anos de fartura e os 7 anos de seca? A resposta estava na ponta da língua de José.
E José deu aquela aula ali de armazenamento e de economia. O faraó ficou boquiaberto assim, irmãos. É claro que o Espírito Santo estava fervendo em José, né? Ele deu uma aula ali, irmãos. O faraó falou: mas em quem há um espírito tão excelente do que em José? É você, meu filho, que vai ser o meu primeiro-ministro, meu chefe. Por quê? Demonstrou o quê? E olha, irmãos, e quando José subiu no carro de Faraó, a Bíblia diz que o povo todo se ajoelhou diante de José, mas ele não deixou o poder subir a cabeça. Ele ia, ele visitava, ele voltava, e ele queria saber, e ele fez o que tinha que fazer, e ele mandou construir, e ele supervisionou, e ele estava no meio do povo. Ele foi uma bênção, irmão, você imagina? Competência. Dá uma olhada aí no candidato, vê se ele é competente. Vê se ele está preparado para o cargo. E por fim, nós somos cristãos, ó, ali, ó. Defender os valores e princípios inalienáveis e inegociáveis que provêm do Evangelho de Jesus Cristo, comuns a todos os homens. Qual é, pastor? A justiça, a paz, a liberdade individual, a caridade, a família, o pleno direito à vida, dentre outros. Em outras palavras, irmãos, essa prerrogativa não é só se o sujeito é crente, não. É que se ele defende essas coisas, e ele tem que defender. Quem não defende a liberdade individual? Quem não defende a família? Quem não defende, por exemplo, a justiça, a paz, a generosidade e a caridade? Então, irmãos, o candidato ele tem que ter uma ética também pautada em valores pelos quais eu e você defendemos e amamos e lutamos por eles. Por quê? Porque são valores, como eu disse no meu vídeo que eu postei aí, são valores que construíram a sociedade, que todos nós hoje vivemos nela. Então, irmãos, está aí esses 5 pré-requisitos, na minha opinião, imprescindíveis, para que eu possa votar com a minha consciência tranquila e cativa a palavra de Deus. Por isso que eu coloquei a natureza da igreja e a natureza do governo civil. Nossas escolhas na hora do voto devem se fundamentar, portanto, na natureza da política e na natureza do evangelho. Você que é um cristão, você tem que olhar se a pessoa cumpre aquilo ali pelo qual ele se propôs no cargo. E você tem que olhar também o outro lado, se ele defende os valores que nós defendemos da palavra de Deus. Então, irmãos, é isso aí, ó. Por isso que eu coloquei no início dos 2 slides qual é a natureza da política e qual é a natureza do evangelho. E nós cristãos temos uma grande responsabilidade. Nós temos que olhar o candidato à luz do cargo e do que ele se propõe. Mas temos que olhar também a ética dele, o que ele defende. Por exemplo, se a gente chega lá e quer defender o aborto, não tem meu voto, mas nem morto. Só se eu estiver morto. Que eu vou votar no sujeito que quer a lei para o aborto. O sujeito quer entrar lá para botar uma lei para ensinar sexo em criança de pequeno. Nem morto que eu vou votar num sujeito desse. Primeiro, na esfera do Estado. Segundo, isso é coisa que tem a ver com a família. Não tem a ver com o Estado. Nem morto eu vou votar num sujeito desse. Então, irmãos, tem coisas que o Evangelho não abre mão. E a gente tem que olhar o candidato à luz disso também. Amém? Para quê? Para que você viva vida mansa e com toda piedade e respeito, ó. Ah, pastor, eu sigo o Exu, Caveira, pai de santo, não sei das quantas, do terreiro da dona Maricota. Amém. Amém. Se eu sou um político, eu tenho que dizer amém. Por quê? Porque o Estado é laico. Você pode escolher a religião que você quiser, meu filho. Agora, respeite a minha, tá? Eu sirvo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A palavra de Deus, que é santa, pura e pode salvar você. Fica quieto que você tem que me respeitar também. O problema hoje, irmãos, que o sujeito abraça tudo quanto é porqueira e persegue o Evangelho. Isso não é Estado laico não, irmãos. Isso é Estado que persegue a fé. Viu? Então isso tem a ver também conosco. A gente não olha só para o candidato à luz da esfera do governo civil. À luz também daquilo que a gente ama e aquilo que a gente espera. Tá bom? O cristão... Isso é uma frase que eu coloquei no meu troço lá.
O cristão vota com a sua consciência cativa à palavra de Deus. Voto nulo não é voto de protesto, é voto de omissão. Tá bom? É um engano você pensar que, vou votar em branco porque não tem candidato. Você está se omitindo. E para terminar, eu coloquei esse slide bonito aí. O futuro do nosso país depende do nosso voto hoje. Deixa eu fazer uma pergunta a você e você que está nos assistindo nas redes sociais. Qual é o país que você deseja para os seus filhos e para os seus netos? Qual é o país? O pastor Luciano está com 58 anos, irmãos. Daqui a 2 anos eu estou com 60, já pensou? Neiva, estão ficando velhos, né, meu bem? Com muita alegria, irmãos. E com muito gás. Amém, pastor? Para gastar ainda. Mas e a geração que vem? Deixa eu te perguntar uma coisa. E o filho da Natália que vai nascer? E o filho da minha Alissa, que se Deus for servido vai me dar para neto? Qual é o Brasil que eu quero para ele? Pense nisso, viu, querido? Pense nisso e exerça o seu direito sagrado de votar, pelo menos por enquanto, né, pastor? Porque pode ser que no futuro você não tenha mais. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de poder pensar nessas coisas à luz da tua palavra. Obrigado porque não entrou nenhum policial aqui, não entrou ninguém para cercear essa liberdade. Obrigado porque as nossas igrejas estão abertas. Obrigado porque os nossos crentes podem falar do teu amor livremente. Obrigado porque os teus pastores podem pregar e ensinar a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque isso é uma bênção e um privilégio muito grande no nosso país. O Senhor não permita, Senhor, que nenhum governo retire isso de nós. O Senhor não permita que a perseguição, que aquilo que muitos governos fazem contra a fé religiosa, se imponha no nosso país. Livra-nos, ó Deus, de sermos manipuladores de quem quer que seja, porque quem nos manipulou para sempre um dia é Jesus Cristo. Esse aqui tomou conta da nossa mente e do nosso coração. E é Ele que precisa sempre nos mostrar o caminho certo. Ajuda-nos, ó Deus, a termos a mente cativa a Cristo e sempre receber do Senhor a orientação necessária, para o louvor da tua glória e para o propósito bendito que o Senhor tem para nós. Ide em paz, meus irmãos. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito seja sobre a sua vida e sobre toda a igreja de Jesus, espalhada sobre a face dessa terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém.